Bom dia, hoje o assunto é terapia floral, um suporte para nós diabéticos. Então, eu conheci essa minha convidada há poucos dias e nada acontece por acaso. A Cris trabalha com florais e ela já descobriu um floral específico para diabéticos. Eu não sabia disso, né? E já encomendei o meu. Já vou querer porque é algo que pode nos ajudar. Os florais, assim como a Cris vai explicar também, eles não curam nada por si mesmo, né? Só que eles são um suporte para você parar de ser tão turrona, de ser tão radical, de ter até bruxismo. A Bia, que é especialista nessa área, em várias outras coisas também da medicina germânica, né? Então, quando a gente tem um suporte, algo que ajuda a aliviar o nosso sintoma, a gente consegue aprender a soltar um pouco, né? Então, não tenho muito. Eu já usei florais para várias coisas, né? No momento, só tenho óleos essenciais que eu uso aqui todos os dias, porque são coisas assim que são ajudantes, né? Tipo aquelas coisas que ajudam a gente a carregar os nossos fardos para que a gente consiga se movimentar com um pouco de mais leveza e caminhar a caminho da solução de fato, né? Então vou aceitar a participação da Cris, que já de ter alguém que vai trazer esse conhecimento para gente, né? Eu fiz um curso lá atrás sobre florais, Olá, mas aprendi pouquinho. Olá, bom tudo dia. bem? Tudo bem, Cris? Muito bem-vinda. Pati, também o pessoal que está chegando, muito bom ter vocês aqui. Olha, até na cor estamos combinando. Eu estava, eu estava com casacão até agora, porque você mora mais pro sul ainda, né? Frio Aham. também, né? Então Aqui tá aqui muito tá, frio hoje. aqui também ainda tá 17 graus no notebook aí, mas a sensação térmica é mais, né? Uhum. Então a gente precisa se agasalhar bem, porque tem, precisamos de nos proteger, né? Então, Cris, se apresente, porque eu sei que as minhas seguidoras não te conhecem ainda, assim como eu te conheço bem pouco, né? Uhum. Catarina também é uma colega que está se tratando da sair da diabetes. Então, a maioria das pessoas que nos assistem, Cris, são terapeutas ou pessoas que estão se terapeutizando, né? Pessoas que estão fazendo Maravilha. o processo de autocura, né? Então, você sabe já a linguagem que você pode usar. Algumas pessoas novas vêm, mas são todas pessoas que estão buscando, não são pessoas resistentes que não querem mais sair da diabetes, como que o diabético mesmo crônico, ele não vem assistir nossa live porque ele não quer, ele não consegue, né? Assim, eu digo não quer no sentido, eu estava nesse lugar também, né? A gente está tão resistente, tão braba com a vida, que a gente não Uhum. consegue olhar pra gente, né? Então, as pessoas que nos assistem ainda não são aquelas diabéticas crônicas que você conhece lá na tua realidade. São pessoas que ainda acreditam que tem Uhum. solução. É Maravilha. isso. Então, eu sou a Cris Pereira, né? Eu sou farmacêutica integrativa, e trabalho com as terapias integrativas, tanto com a terapia floral, como aromaterapia, fitoterapia, trabalho dentro também da psicologia positiva. E uma das coisas, né, que me chamaram muito a atenção quando eu comecei quando eu estava na faculdade ainda, e quando eu fiz meu primeiro curso de terapia floral, era que a gente tem hoje remédio para tratar várias coisas no físico, né? Mas quando a gente fala das questões emocionais que estão por trás das doenças que a gente sente no físico, a gente acaba deixando isso de lado. Então, por isso eu escolhi trabalhar com a terapia floral, com a aromaterapia, para que a gente consiga ter uma abordagem integral, né? Não só tratar aquela pessoa, não só tratar a doença, mas tratar a pessoa que está doente no momento, né? E acredito que com a questão do diabetes não é muito diferente. Eu trabalho, além de fazer os atendimentos, eu sou responsável técnica e trabalho com as pesquisas, né, dentro de um sistema de floral que se chama Gotas do Infinito, e foi lá onde eu comecei a explorar mais as questões emocionais que estão por trás do diabetes. E foi muito interessante, assim, porque a gente, quando vai
né, conhecendo os pacientes, conversando com as pessoas que têm diabetes, a gente vai percebendo algumas coisas em comum, né, que essas pessoas têm, ou elas já vivenciaram. E isso chamou muito a nossa atenção para a gente desenvolver uma fórmula floral para ajudar justamente nessas questões emocionais. Eu não sei se eu posso dar uma leve explicação aqui para o pessoal entender um pouquinho o que é a terapia floral e como ela interage com a gente, né? Com certeza Mas assim, pode. mas diferente da fitoterapia, por exemplo, que é o uso dos chás, das cápsulas, né, das plantas medicinais, a terapia floral ela tem como foco equilibrar o nosso campo energético e emocional. Então, o que é interessante da terapia floral? É que ela não tem contraindicação para nenhuma pessoa. Então, todas as pessoas de qualquer idade, independente de a pessoa fazer uso de medicamentos ou não, ela pode estar utilizando a terapia floral, porque ela não tem ação no físico diretamente. Até agora, depois na live, eu vou comentar um pouquinho dos resultados que a gente teve quando a gente fez uma pesquisa, né, com esse floral que a gente lançou, e a gente viu que interferiu no físico, mas foi uma consequência das questões emocionais. E até bem interessante aqui o que tu trouxesses agora há pouco, né? Que a maioria das pessoas que vão estar assistindo a live não são as pessoas que têm diabetes, e sim mais os terapeutas, né? Porque a gente percebeu isso, foi a nossa única pesquisa onde a gente teve uma desistência. A gente começou a pesquisa com mais de 100 pessoas e no final dessas 100, só 6 continuaram até o final. E justamente por essa autossabotagem, né? Nossa. Então eu sou uma espécie rara já? Uhum. Eu não fiz parte da pesquisa, mas eu sou uma. Nossa, eu entendo muito porque eles existiram, né? Porque quem me acompanha há mais tempo, tem colegas da medicina germânica aqui que fazem parte da comunidade. É, eu até pouco tempo, assim, a minha vontade era desistir. Eu só não desisti porque eu já conhecia aquele lugar e eu já sabia onde eu iria parar, né? Então, mas a minha vontade sempre foi desistir, né? Então, agora, de uns tempos para cá, de um ano e pouco, 2 anos para cá, que eu parei de querer desistir. Mas eu continuo resistente, né? Isso sim, né? Mas mesmo que. Acho que travou aqui para mim, peraí. Vou. Entrou uma ligação aqui, já desliguei. Então, mesmo que os números estão tudo certo nos meus exames, mas essa pessoa resistente e desconfiada, aquele padrão que diabético é, a gente sempre mantém um pouco. É o nosso jeitão de ser, né? Então, quando você contou esses dias que as pessoas desistiram, eu digo, oh, não é só comigo, então, que as pessoas são. Eu estou começando um projeto novo também na comunidade gratuita. Amanhã eu vou fazer o primeiro encontro, né? Então, nos outros grupos eu coloco perguntas lá, a povo responde. Naquela comunidade, tudo silencioso, ninguém responde, poucos respondem, né? Então, digo, parece que eu estou falando sozinha. É o padrão nosso, né? É o padrão, Bom dia. E foi muito legal porque, assim, a gente só conseguiu concluir as nossas pesquisas com esse floral, porque sempre antes de a gente lançar qualquer floral, quando a gente desenvolve uma fórmula, a gente faz essa pesquisa de comprovação de resultados, né? E a nossa sorte, assim, eu digo que foi sorte mesmo, porque no início a gente estava super empolgado, né? Nossa, a gente tem um grupo de 100 pessoas que está participando, utilizando o floral, vai ser super legal o resultado dessa pesquisa, a gente tem um número grande, né, de pessoas utilizando o floral, e aí desse grupo só 6, mas o que salvou a gente foi que a gente também, paralelo a esse grupo, a gente estava com uma enfermeira que ela trabalha num posto de saúde lá em Blumenau, que é aqui em Santa Catarina também, a Fábio. Até quero aproveitar e já deixar meu agradecimento à Fábio, né? Porque ela desenvolve, ela que trouxe esses dados para a gente, para que a gente conseguisse saber se o floral ia ser bom ou não para essas pessoas. Como ela estava no posto de saúde, ela já tinha o grupo, né, das pessoas com diabetes que frequentavam o posto porque tinham que ir lá buscar o medicamento, né? Então ela pegou esse grupo e fez o uso para uma parte desse grupo com o floral e a outra parte não utilizou o floral. Então, através dessa pesquisa que ela fez junto com a gente conseguiu saber o resultado dessa fórmula floral que a gente estava desenvolvendo, né? Então, se não fosse, eu digo assim, se não fosse essa pesquisa da Fábio, a gente não teria tido resultados pela desistência do pessoal. E aí depois a gente vai entendendo um pouco isso, né, Silvana? Como tu falou, por que as pessoas desistem, né? Porque a maioria das pessoas, elas já desistiram delas,
né? Então, assim, é uma coisa que a gente vê, que a gente percebeu muito. A pessoa desistiu de querer melhorar, de querer ter saúde, porque ela não tem mais essa energia, assim, de olhar para frente, de ver lá na frente um futuro que ela pode ser feliz. Ela tá muito, normalmente, né? Um padrão, é o que eu digo, a gente não generaliza, né? Mas a gente verificou, assim, que são pessoas que estão muito presas a acontecimentos do passado e que e esses acontecimentos fizeram com que a pessoa não tivesse mais o que a gente fala, né? Não visse a vida mais com tanto brilho, então ela não tem mais o porquê que eu vou me cuidar, sabe? Então a gente percebeu muito esse padrão quando a gente fez essas pesquisas, né? E é muito interessante isso, porque assim que as pessoas que começaram a utilizar o floral, quando a gente foi medir esses resultados, né, claro, a gente verificou mudança no padrão da curva glicêmica, as pessoas relataram que estavam se cuidando mais da alimentação, cuidando mais da questão de prática de exercício físico, que é uma coisa que também a gente sabe que é super importante para todo mundo, né, não só para quem tem diabetes. E daí a gente verificou que quem conseguiu fazer o uso do floral até o final, né, mudou um pouco esse padrão, assim, de por que eu vou me cuidar, né? Qual é o motivo para eu estar me cuidando? Então, essas pessoas antes, elas não tinham muito motivo, assim, elas não viam, é o que a gente brinca, né? A gente enxergava a vida com as lentes de amargura, assim, não com as lentes de doçura, né? Não viam a vida colorida, assim, é mais uma questão, assim, de ficar presa e aquilo assim, aconteceu isso com a minha vida mesmo, eu não tenho a vida que eu quero ter, então que se dane, sabe? Então a gente verificou muito isso na comprovação de resultados desse floral, né? Eu até trouxe aqui o floral, eu não tenho diabetes, mas eu tomo esse floral, que é esse floral aqui, o Amar a Vida, e justamente nessa questão do autocuidado, né? Eu tomo ele porque ele me incentiva a cuidar mais da minha saúde. E às vezes a gente, né, Silvina, como a gente é terapeuta, cuida muito dos outros, às vezes a gente acaba esquecendo de cuidar da gente, né? Sim, a gente se tipo cuida daquelas pessoas que são parecidas com a gente, né? Então, se Isso. eu não tenho tempo para cuidar de mim, e nossa, você falando assim de tudo isso que você comentou ali, que as pessoas já desistiram de ser da própria vida, né? Desistiram de ser felizes, desistiram de olhar para a vida com colorido, né? Eu estava nesse lugar, né? Então eu só via que eu era uma pessoa sofrida, que eu, entre 11 irmãos, eu tive a vida mais difícil. Uhum. Entre tudo, assim, eu tive a vida pior de tudo, né? Então aquela pessoa, assim, que olha muito para trás e digo, meu Deus, a minha história foi mais difícil de todo mundo, é aquela... E a gente para de olhar aquilo que de fato é verdade, aquilo que não é, são só conclusões que a gente tira sobre o nosso passado, né? Uhum. Não foi tudo daquele jeito que eu estava Uhum. vendo, né? Então isso faz carregar a vida como se fosse um fardo insuportável. Isso. E a E, diabetes tem que aumentar, porque senão eu não vou sobreviver. uhum. Então a medicina germânica trouxe isso, né? Se você tem diabetes, é porque você precisa de açúcar, você precisa de mais energia para sobreviver. Uhum. Diabetes não é uma doença, né? Ela é um sintoma de que você está arrastando fardos que não são seus, né? Uhum. Que você não precisaria estar arrastando, né? Então, quando eu entendi isso com a medicina germânica, eu digo, meu Deus, o que eu estou arrastando de fato, né? Nossa Senhora, É. nunca mais parei de largar. E tem coisas que eu ainda carrego de estimação, né? Uhum. A gente está sempre buscando se melhorar, né? Eu digo assim que a gente nunca está pronto, a gente está sempre se melhorando para ter uma vida com mais qualidade, né? E é muito interessante isso, sabe, Silvina? Porque a gente fez um questionário, né? Quando a gente fez essa pesquisa, a gente aplicou questionários e a gente fez algumas perguntas assim para a pessoa. E o que a gente percebeu, né, no padrão dessas pessoas? E até ano passado também eu participei de um evento sobre que era só voltada para diabetes, né? E conversando lá com o pessoal que foi no evento, o pessoal que tinha diabetes, eu só confirmei o que a gente viu nas pesquisas que a gente realizou. E uma das coisas que é bem comum entre todas as pessoas que responderam os nossos questionários, ou elas tiveram alguma perda na vida que elas não conseguiram superar, e essa perda pode ser de pessoas queridas,
trabalho. Teve casos de pessoas que trabalhavam durante 20 anos numa empresa, foram mandados embora, foram demitidos e depois daquilo desenvolveram diabetes, né? Outras pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas da família e depois daquilo desenvolveram diabetes. E uma outra coisa que a gente percebeu também é um padrão de frustração muito grande. Várias pessoas relatavam assim, ó, foi bem interessante, até teve um caso de uma moça que falou assim, eu quando era mais nova, quando eu casei, eu passei num concurso e o meu sonho era trabalhar nesse lugar, né, que ela passou no concurso. Só que o marido dela, na época, não deixou ela trabalhar, porque ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Isso mais antigamente, né? A gente até assim é estranho falar isso, mas a gente sabe que existe, né? Ou existia, pelo menos, né? Existe ainda. E isso é bem típico. Alguém não deixou, né? É Uhum, sempre alguém. E por isso que a pessoa diabética tem intestino preso. uhum, Tem problema do intestino, porque o intestino ele representa assim a liberdade e a prisão, né? A uhum. gente chama até prisão de ventre, né? É Porque o verdade. diabético se sente preso a outras pessoas, né? Ele não Uhum, é uma pessoa livre. Por isso que a gente fica ranzinza, a gente fica reclamona, né? Porque a uhum. gente não se sente livre. Então, A gente até fala assim, né, que o que falta, né, vendo quando a gente fez a pesquisa, a gente percebeu que o que faltava para as pessoas é elas se reapropriarem da vida delas. Então, nesse caso, por exemplo, né, dessa mulher que não pôde trabalhar porque o marido não deixou, ela viveu a vida inteira frustrada com isso, porque ela queria estar lá trabalhando. Então, ela estava vivendo uma vida que não foi a que ela sonhou para ela e que ela quis, e ela se colocou nesse lugar e não conseguiu mais sair disso. E claro, com os anos, né, veio a diabetes e ela tem até nessa questão do autocuidado dessa pessoa em específico, ela não cuidava da alimentação. Por quê? Porque para ela já era, ela não estava vivendo a vida que ela queria, né? O que eu digo, estava só sobrevivendo, né? A vida que uma outra pessoa delimitou para ela viver. Então a gente viu muito isso, assim, que o que faltava assim para essas pessoas é elas terem essa questão de eu vou ser dono da minha vida, eu que direciono para onde eu quero ir, não estou na mão dos outros, né? O que tu falasse agora da questão de se sentir aprisionado, né? Então são várias situações que a gente viu assim em comum das questões emocionais que as pessoas que tinham diabetes tinham em comum, assim, né? Então é muito interessante ver isso, como as emoções estão diretamente ligadas com as questões que a gente tem no físico, né? Que quando a gente fala em diabetes, é uma doença metabólica, tal. Para quem olha aos olhos, né, da medicina comum, né, da medicina alopática, sim, ela é uma doença metabólica, tem que tratar com remédio. Mas se a gente não trata o emocional que está por trás, essa pessoa vai ficar tomando remédio para o resto da vida dela e não vai sair daquela situação, né? sim, porque quem comanda o nosso metabolismo é a nossa mente, o nosso Uhum, psicológico e aquilo que a gente sente. É esse uhum, que estão comandando o nosso metabolismo, né? Então, o metabolismo, ele tem muito a ver com o fígado, né? Com o pâncreas, com a vesícula, com o estômago e com todo o sistema digestivo. Esses que são os órgãos do metabolismo, né? E esses órgãos são os órgãos da sobrevivência. Por exemplo, qualquer animalzinho, ele precisa ter esses órgãos, né? Não é só de seres humanos, né? Então, a pessoa que tem diabetes, ela está na sobrevivência, apenas se mantendo viva, né? Então, ela não está vivendo a parte humana divina, a parte humana emocional equilibrada, né? Ela está vivendo no sentido só com o cérebro reptiliano, igual uhum, igual um gato que só se defende, igual um cachorro que só se defende, só reage, né? Então uhum, isso que você falou, que a pessoa precisa aprender a se reapropriar da própria vida, se tornar responsável pela própria história, né? Porque a pessoa que está diabética, ela está reagindo só, ela não está agindo, ela não uhum. está sendo a pessoa da própria história, né? Então, tudo isso que você está trazendo, estou anotando aqui, fazendo minha lista só para não esquecer, né? Porque são tudo coisas que eu percebo de fato. E, então, continue que está muito interessante para mim também. E foi muito legal
assim, né, aí verificando tudo isso, né, essas questões de a pessoa ter que se reapropriar da vida dela, ter que trabalhar essa coisa do poder pessoal mesmo, né, saber que ela tem o poder de ela direcionar a vida dela para onde ela quer, eliminar essas mágoas que as pessoas normalmente trazem, porque uma coisa que a gente percebeu, né, e que tu deves perceber muito no teu dia a dia, nos teus atendimentos, é que uma das coisas muito comuns em quem tem diabetes é a depressão. E normalmente, né, a gente quando fala em depressão, a gente fala que a pessoa que tem depressão, ela normalmente ela está presa a alguma coisa do passado. Né? Então, quando a gente desenvolveu, por exemplo, essa fórmula que se chama Amar a Vida, e esse nome veio justamente por isso, porque a gente queria que a pessoa se reapropriasse da vida dela e amasse a vida que ela tem, né? A vida que ela direcionou para ter, né? Que ela escolheu ter. A gente escolheu flores, por exemplo, né? Porque a terapia floral, só falando um pouquinho aqui para quem não conhece ou quem nunca utilizou, a gente utiliza as flores, né? Então a gente colhe essas flores e a gente trabalha com a energia que tem cada flor. Então cada flor trabalha aspectos diferentes. Então quando a gente foi escolher, né, as flores para compor essa fórmula, que dentro desse vidrinho tem 20 flores, a gente escolheu flores, né, que trabalham traumas do passado, flores que trabalham a questão de se libertar das mágoas, da pessoa se empoderar. Então foram 20 flores, cada uma escolhida justamente pensando nessas questões emocionais, né, que estão por trás do diabetes. E o resultado, assim, foi excelente, assim. É uma fórmula que eu não indico só para quem tem diabetes, sabe? Eu acabo indicando também para quem precisa. Às vezes a pessoa não tem diabetes, às vezes ela tá pré-diabética, por exemplo, né? E daí, não vou tomar medicamento e tal. E às vezes é aquele início que, se ela não cuidar dali, ela não mudar o padrão emocional dela, vai se transformar num diabetes, porque daí a pessoa eu digo assim, que ela vai botando coisas na mochila, né? Para ir pesando a vida dela. Quando ela vê, ela não consegue mais dar o passo que ela quer dar. Ela tá presa com aquele monte de mágoa, um monte de coisa que ela vem trazendo, né? Então, assim, é muito interessante, assim, foi um dos florais que a gente fez a comprovação que mais me chamaram a atenção dessa questão de como é comum. Todas as pessoas que responderam tinham esse padrão. Não tinha nenhuma que participou que não tinha algum padrão ou de frustração, que não estava vivendo a vida que queria, ou que não tinha mágoa, ou que não tinha tido uma perda muito grande durante a vida e depois daquilo desenvolveu diabetes, né? Então, para a gente ver o quanto. Pode Um falar. detalhe ali que você falou que esse floral é muito indicado para qualquer pessoa, sabe por quê? Porque isso pesquisando nos sites internacionais, né? A gente pode no computador, né? Quem não costuma fazer pesquisa, é só traduzir para o português. Já descobriram, a ciência oficial já descobriu, a Organização Mundial da Saúde, que mais de 50% das pessoas não sabem que tem diabetes porque não aparece nos exames. Então, essa diabetes só se manifesta nos exames quando a pessoa está num atrito muito grande. Por exemplo, ela sofre um acidente, no momento de um parto, no momento de um acontecimento inesperado, assim, muito grande, que ela vai para o hospital, ou que quando morre alguém da família, né? Porque tem muita gente que eu atendo mesmo que fala assim, minha diabetes começou depois que eu perdi meu filho, né? Minha diabetes começou depois da falência da empresa, né? A pessoa já era diabética, só que não aparecia no exame, né? Então, a pessoa nasce e morre da diabetes, mas vive a vida toda sem saber que é diabética. Mais de 50%, isso é pesquisa oficial mundial, né? Da Organização Mundial da Saúde, né? Então, quando a pessoa sente que faz bem, é porque precisa, de fato, mudar a mágoa interior. Precisa aprender a soltar aquilo que está guardado lá dentro, porque num momento de atrito maior, de impacto, que vai ter um DHS, a gente fala pela medicina germânica, acontece um fato novo, inesperado, a diabetes vai ser a causa da morte, né? Porque a pessoa não está preparada emocionalmente para sobreviver diante de um fato, né? A gente vê muita pessoa que, quando perde um ente querido, assim, ninguém está livre de tragédias, né? De coisas, né? E quando acontece algo, a pessoa desiste de viver, a partir dali ela se torna uma diabética crônica, né? Sim. Então é porque ela não estava preparada emocionalmente.
A gente vê muito isso também na diabetes gestacional, né? Sim, Que as mulheres nunca tiveram nenhum padrão que indicasse, e daí durante a gestação aparece, né, a diabetes. Isso tem muito a ver com esse negócio de a questão da frustração mesmo, sim, né? De como é que eu vou lidar com isso, né? Muitas mulheres às vezes, porque uma coisa, né, é o que a gente tem na nossa mente consciente, né? E outra coisa é o que está por trás, né? Que é o que eu digo, a parte do iceberg que está submersa, sim, né? A gente consegue às vezes trazer, né, para consciência, não, mas eu quero no caso da diabetes gestacional, né? Eu queria tanto esse filho, queria tanto engravidar, mas o que está por trás disso que às vezes a pessoa não consegue enxergar, né? Às vezes são sentimentos que às vezes não são nem dela, às vezes são coisas que ela vivenciou na infância, sim, que geram medo, geram frustração e geram paralisação diante daquela situação, né? E sim. a pessoa às vezes não traz a consciência e o corpo fala, né? O corpo ele não mente, né? É o que eu digo, que a gente não consegue botar para fora, o nosso corpo coloca, né? Sim. Eu Então, tive três é, vezes, três gestações com diabetes, né? Então, uhum, e os médicos diziam, não, é só enquanto você está grávida, depois tranquilo, né? E não é uhum, verdade. Se você na gravidez teve o sintoma, é porque no momento de alguma novidade vai ter de novo, né? Porque uhum, o nosso corpo sempre traz, como você falou, o corpo traz sintoma, o corpo nunca mente. A uhum, gente mente com o pensamento, a gente mente para a gente mesma, a gente se conta um monte de histórias, a gente fala que é genético, que é hereditário, né? E tudo para justificar um sintoma, né? E eu estava pesquisando, hoje amanhã eu vou fazer um encontro online gratuito, né, na comunidade dos diabéticos, é de 1,7% até 2,2% que a parte genética traz uhum, diabetes. Isso uhum, é medicina oficial, né? Ciência, né? Não é medicina germânica, né? Então a ciência já sabe que a diabetes não é genética, só que mantém as pessoas com o cabresto ali dizendo que é genética, que é hereditária, né? Quando vai uhum, consultar com sintoma de pré-diabetes, já pergunta é, de quem da família você herdou, porque continua incutindo aquela ideia que é hereditária, né? E é uhum. até 2,2% só, né? É pouco, Então, é né? absurdo a gente acreditar em diabetes genética ainda, se a ciência oficial já também já sabe que não é, né? Uhum. O estilo de vida que a gente leva hoje também, eu acho que fez muito aparecer mais casos. Eu digo estilo de vida não só de alimentação, né? Que hoje a Não, gente é bombardeado pela essa questão alimentar, que não está muito correto e tal, mas não é só isso, né? O que eu digo assim, às vezes, o que eu vejo muito assim nos atendimentos é que às vezes a pessoa ela não teve uma perda, não teve uma frustração assim que marcou demais a vida dela, mas todo mundo, né? Eu, você, todo mundo em algum momento da vida se sente frustrado por algum acontecimento, né? E hoje o que eu acredito muito é que, como a gente tem muita cobrança hoje para a gente ser tudo perfeito, para a gente ser produtivo, para a gente dar conta de tudo, para a gente conseguir ser o melhor naquilo que a gente vive tempos assim, né? Se for ver há uns anos atrás, não tinha essa necessidade, assim, essa autocobrança que as pessoas têm hoje, né? E uhum, claro, como tu falou, todo mundo tá ali, ela tá meio dormente, né? E às vezes é uma situação mais profunda que chega e ela vem para fora. Mas eu acho que todo mundo hoje precisa aprender, tem mágoas para lidar, precisa aprender a lidar com as frustrações. Então eu acredito que muito de hoje, desse número que tem aumentado das pessoas com diabetes, tem muito a relação não só com o estilo de vida, mas também com essa cobrança exacerbada que a gente tem de estar sempre e a gente acaba se frustrando, porque a gente não consegue ser a Mulher Maravilha, o melhor em tudo o tempo inteiro, né? sim. Então, eu acho que isso tem muito a ver também hoje com o aparecimento da diabetes, que tem aumentado cada vez mais, né? E estilo de vida não quer dizer eu como bem, eu como mal, eu faço academia ou Uhum. não. Isso não é estilo de vida. Estilo de vida é o que você pensa da vida, como você Isso. olha para a tua vida real, né? E Uhum. a epigenética que veio antes da medicina germânica, a epigenética já provou que o que nos adoece não é o que a gente come, nem a herança, nem a genética, né? Mas que o ambiente que nos faz ficar doentes ou saudáveis, né? E por que Uhum. uma doença assim, por exemplo, a mãe teve diabetes e 80% dos filhos das mães diabéticas têm diabetes também, mesmo não sendo genética.
Porque o uhum, ambiente que a gente cria nossos filhos, uhum. eu eduquei meus filhos do mesmo jeito que minha mãe me educou, né? Isso. Então, aquele É um jeito padrão, de né? olhar para a vida reclamando, reclamando Uhum, e querendo mais, reclamando que o filho ia para a escola, né? Ele tirava 8 e dizendo, mas fez mais, não fez mais do que tua obrigação, porque você só estuda, então você tem que ser 100%, né? Ter essa cobrança que minha mãe tinha comigo, o meu pai, eu transferi para os meus filhos, né? Então, uhum, meus filhos têm tudo para ser diabéticos também, porque eu eduquei eles com aquele uhum. mesmo olhar, né? Eu tenho que ser o melhor e se eu não sou, é porque eu não presto, não Sim. porque algo que eu não estou conseguindo, né? Então a gente se desvaloriza quando a gente se frustra, porque a raiva está por dentro da diabetes junto, né? Uhum, A raiva e o medo são as emoções mais frequentes, mais que fazem parte da nossa vida, né? Então a uhum, gente fica com raiva da gente, fica com raiva do nosso pai, com raiva da nossa mãe, fica com raiva de todas as autoridades, né? é, Então você vê no Brasil, no mundo, como as pessoas. É uma autoridade e todo mundo joga pedra, né? uhum, Tudo que é autoridade leva pedrada hoje, né? Porque a maioria das pessoas estão de briga consigo mesmas, né? Então elas uhum. descontam naquele que está um pouquinho maior, que representa nossos pais, né? Então, esses comportamentos, quando a gente percebe na gente, a gente já sabe se a gente é um Uhum. diabético silencioso, né? A É, gente e é consegue se muito, identificar. e é muito interessante, né, Silvina, porque uma das coisas que a gente priorizou quando a gente montou essa fórmula floral, né, do Amar a Vida, foi justamente também olhar para esses padrões que a gente traz da família, sabe, Uhum. para tentar trabalhar esses padrões que a gente vem trazendo de outras gerações, né, que é o que a gente fala dos padrões transgeracionais, que a gente não tem consciência, mas quando a gente menos espera, a gente está repetindo esses padrões, né, que é Sim. o que tu acabaste de falar agora, né, no teu, do teu exemplo ali. Então, quando a gente montou essa forma, a gente pensou, não, vamos escolher flores que alguma flor para botar dentro dessas 20 que trabalhe também esses padrões, né? Para limpar esses padrões. Porque realmente é uma coisa que, como tu falou, não é genética no físico, mas a gente traz das outras gerações, mas são os padrões emocionais, né? Então, é muito interessante ver que isso também influencia na questão do desenvolvimento não só do diabetes, mas como de outras doenças também, né? Sim, sim. É porque o jeito que a gente pensa, jeito que a gente sente a vida, que a gente aprendeu com nossa mãe, com nosso pai, ou com as pessoas que estão ao redor ainda, né? É desse jeito que a gente vai sempre reagir, porque a gente não age, diabético Uhum, só reage, né? sim. Então, se eu tenho um ambiente dentro de casa que é tenso, sempre diabético está no Uhum, ambiente tenso, sempre tem marido e mulher se pegando, disputando espaço, né? Então, todo diabético, tanto criança como adulto como velho, vive num espaço tenso, num ambiente tenso, né? Ela precisa ficar sempre com as antenas ligadas, né? E isso faz com que a pessoa fique reagindo, né? Só fazendo, só sobrevivendo, né? Aí com isso também a pessoa não tem força para fazer coisas novas, fazer projetos. isso. A pessoa vai Mudar, se né? anulando. O que a gente viu Esse, muito. Pode falar, desculpa. esse padrão de só reagir faz a pessoa não ter energia para fazer coisas diferentes, né? Isso. Então, ontem eu respondi caixinha de pergunta. A pessoa quer fazer academia, quer começar a movimentar o corpo, né? Mas não tem energia. Por Uhum, quê? Porque a energia está focada na briga, na luta e na fuga, né? uhum, Naquela questão emocional, né? Eu gasto tudo minha. O corpo fica tenso o tempo todo, a mente fica tensa procurando uma solução para aquele problema que está ali pegando, né? uhum. E, A e pessoa é fica um problema submersa, né? mais. Oi? A pessoa fica submersa naquele monte de Sim. problema, um monte de mágoas, né? Um monte de frustração que ela traz junto. Então, em vez de ela conseguir ter essa energia para olhar para frente, né? Para construir o que eu digo, construir um futuro Uhum. do jeito que ela gostaria que fosse, ela não é que ela não quer, ela não consegue. Não Porque consegue, a né? energia ela gasta toda para manter esse padrão de frustração, né? E às vezes, um dia uma pessoa me perguntou assim: tá, mas então como é que eu vou querer permanecer num negócio? Eu não quero ficar numa situação ruim, eu quero mudar a minha vida. Ninguém fica na situação ruim porque quer.
né? Porque não consegue. É Não isso que eu costumo consegue, dizer. não consegue projetar nada para frente, né? Isso. Tanto que, por exemplo, eu, quando comecei a me tratar uns anos atrás, pediam para eu escrever projetar alguma, meus mapa mental, Uhum, fazer projeto para o ano que vem, para daqui a. Meu Deus, deixa a vida fluir, deixa rolar, né? A uhum, vida vai me dizer o que eu preciso fazer. E até hoje eu preciso levar na ponta da caneta as coisas, porque senão eu deixo rolar. Porque o meu comportamento era esse até os uhum, 50 e lá vai, né? Então, para mudar esse comportamento, a gente precisa se autoeducar a uhum, fazer um novo caminho. Porque senão, se eu continuar fazendo do mesmo jeito, eu posso fazer 10 sessões de terapia com uma pessoa diabética para ela conseguir sair da diabetes. Tá tudo normal, só que meio ano depois ela tá tudo no mesmo lugar, porque se ela não uhum, mudou o jeito dela funcionar no dia a dia, ela vai recair nos traumas, né? Porque tá na uhum. célula, Isso. Tá gravado ali, né? sim, a nossa. Então, Diga. e o que a gente costuma falar, né, da terapia floral é que essa energia que tem, né, dessas flores é o que eu sempre digo, né, dentro de um frasquinho tão pequenininho tem tanta energia ali dentro que são 20 flores, cada uma contribuindo com a sua energia em específico. Essa energia, ela o que a gente quer com a terapia floral, né? Que justamente isso, que essa energia dessas flores, elas inundem, né? Eu gosto de usar esse termo, mas as nossas células para que a gente consiga mudar o padrão que está impresso lá nelas, né? Que ficou impresso lá de um passado, né? De uma situação que a pessoa passou que foi traumática. Então, assim, a gente tem, por exemplo, né? A flor do caqui, que o caqui é muito interessante, assim. O caqui é uma planta que quando teve na Segunda Guerra, que teve a bomba atômica lá em Hiroshima, ela foi uma das únicas plantas que conseguiu permanecer viva. Então, Olha, a gente buscou essa flor justamente por conta dessa coisa de trabalhar os traumas, né? Trabalhar essa resiliência que a pessoa tem que ter para lidar com esses traumas que aconteceram, né? Então tem flores, por exemplo, como do gerânio, que é uma flor que traz a pessoa para o momento presente, para que ela consiga olhar para a vida dela agora e sair um pouco do que aquilo que já foi, né? Porque o que eu costumo dizer é que assim, né? É um padrão, às vezes a pessoa fala, é um padrão de vitimismo, né? Que a pessoa tem. Mas não é isso do que a pessoa quer ser vítima, é que ela realmente não enxerga nada para frente porque ela ficou presa naquele trauma que ela passou ou naquela situação que foi desafiadora, né? Então, a gente com as flores a gente consegue estar trabalhando junto com as outras terapias, claro, e é por isso que a terapia floral é uma terapia complementar, né? Ela faz parte das práticas integrativas complementar, que é o que eu digo, né? A pessoa às vezes fala assim, então eu tenho diabetes, eu vou só usar o floral e vai resolver a minha vida. Não, não é isso. A gente é um conjunto de situações, né? A terapia floral, ela é uma perna que vai te ajudar a te manter e trabalhar esses aspectos. Mas junto tem que trabalhar outras coisas também, né? Então, assim, essas flores que tem dentro da fórmula que a gente fez, por exemplo, o mamão também é uma flor que trabalha bastante essas questões, assim, de a pessoa ter mais doçura na vida, né? Plantas como o dente de leão, que é uma planta que trabalha muito a questão do fígado, né? Tu comentasse ali anteriormente da questão do fígado que está envolvido, então trabalha as amarguras que a pessoa traz com ela, e é muito legal, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, eu, por exemplo, né? Eu, antes de fazer o meu primeiro curso em terapia floral, eu tinha essa visão só da farmácia, assim, que é tipo medicamento, receptor e corpo físico. uhum, E eu falava, nossa, como é que pode um floral tipo, que trabalha só com a energia das plantas, trabalhar aspectos emocionais? Eu duvidava, eu falava, não, isso aí não é possível, né? E aí, com a prática, a gente vê, né? Nada melhor do que a prática para mostrar para a gente os resultados, né? E isso é uma terapia que não foi criada agora, né? Isso é uma terapia que foi criada há quase 100 anos atrás por um médico que verificou essa questão do emocional, né? Da personalidade das pessoas que influenciava no desenvolvimento das doenças, né? Então, a terapia floral, ela vem justamente essas flores para trazer esse equilíbrio, né? Para reprogramar, eu gosto de falar assim, como se fosse uma reprogramação das tuas células, daquilo que ficou ali gravado, printado, né? Daquela dor, daquela mágoa. Então, é muito interessante, assim, ver como a terapia floral pode estar auxiliando, né? Dentro desses aspectos
da diabetes, não só da diabetes, mas de todas as outras questões de saúde mental, né, emocional, eu não gosto de falar do física, porque o físico é só é uma É um consequência, detalhe. né? É um Sim. detalhe, é uma consequência, né? Porque se tu equilibra tuas emoções, automaticamente o teu físico vai, a saúde física, ela tem vantagens com isso, né? Ela vai ser melhorada, né? E foi o que a gente viu nessa pesquisa, por exemplo, né? Para teres uma noção, a Fabiana, que foi a enfermeira que fez essa pesquisa para a gente no posto de saúde, ela faz o acompanhamento das pessoas, cada um tem o seu aparelhinho em casa e faz a medição todo dia, e depois essas informações são descarregadas no computador para fazer um gráfico, Uhum. né, da questão da curva glicêmica, né? E aí a gente verificou, tipo, por exemplo, as pessoas que tomaram o floral tiveram mais estabilidade, não tiveram tantos picos, assim, sabe, da glicemia subir, então elas ficaram mais estáveis. Então, consequentemente, o floral, ele melhorou as questões físicas, mas não é o objetivo principal dele, né? Sim. É, nossa, quanta coisa que a gente pode aproveitar para a gente dizer assim, ó, eu estou numa postura de, porque eu vejo assim que nós diabéticos a gente está na postura de sofredor mesmo, assim, na postura Uhum. de impotência, né? Então o floral com certeza ele mexe com toda essa energia, né? E Mexe. os florais começaram a ser descobertos e valorizados na mesma junto com a ciência quântica, né? Que Uhum. foi a epigenética, tudo junto, né? Isso tudo foi na época que começou a transformar tudo, né? Então, o Brucelito já tem muitos anos que ele está provando que é científico isso, né? E os florais, eles vêm junto nesse mesmo, como junto com essas pesquisas, né? Então, eles faz tudo sentido, né? Olhar desse jeito para o floral como auxiliar para soltar com mais leveza. Uma pergunta, Cris. O floral ele mexe mais com o sentido do cheiro? Ou ele vai. Não, o floral, né? As pessoas. Bem interessante a tua pergunta, porque é uma dúvida que muita gente Ele tem, não tem muita gente cheiro, confunde, né? né? Ele não Não, tem ele não tem cheiro. cheiro. E as É. pessoas Que o confundem óleo tem muito o cheiro, né? floral. Isso, é. Elas confundem muito a terapia floral com a aromaterapia, né? Ou floral com óleo essencial. A gente recebe quase toda semana alguém perguntando, relacionando, né, o floral com o óleo essencial. O floral, ele trabalha, tipo, diferente do óleo essencial, né? Ele não tem princípio ativo. Se a gente for mandar para um laboratório, não vai ter ali substâncias químicas ali dentro que vão trabalhar no nosso físico, né? Como eu falei, Uhum. ele trabalha só com a energia das flores. E por isso, ele pode ser usado por qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer condição, e não tem efeitos colaterais. O óleo essencial, ele já é diferente. Quando a gente extrai o método de extração do óleo essencial, né, das plantas, a gente vai fazer uma destilação, tem vários métodos de extração, mas o principal é a destilação por arraste a vapor. A gente vai retirar da planta os princípios ativos dela, o óleo essencial, os princípios voláteis que a gente fala, né? Uhum. Então, quando a gente pega eu não tenho aqui do lado, mas quando a gente pega um vidrinho de óleo essencial, por exemplo, ali dentro, se a gente for mandar para um laboratório fazer uma análise química, tem princípio ativo, e muito princípio ativo. Tem óleos essenciais, por exemplo, que tem mais de 100 substâncias ali dentro. Por isso, o óleo essencial, ele não, a gente tem que já fazer uma avaliação. Não é qualquer pessoa, de qualquer jeito, que pode usar, ele pode interagir com o medicamento, ele Sim. pode ter efeito colateral, porque ele tem princípios ativos ali dentro. Uhum. Então é diferente da terapia floral. O que a gente fala, né? Porque muita gente trabalha, por exemplo, com aromaterapia para tratar as emoções também, né? Porque justamente aqueles princípios ativos que tem ali, quando a gente faz uma inalação, por exemplo, de um óleo essencial, a gente vai, essas moléculas que estão ali dentro do óleo essencial, elas vão, né, atingir, né, vão trabalhar via sistema límbico as nossas emoções, por exemplo. Então, eu consigo trabalhar uma ansiedade com um óleo essencial, mas ele tem princípio ativo. Eu consigo trabalhar uma ansiedade com terapia floral, mas ela não tem princípio ativo e nem cheiro. Então, o óleo essencial, ele tem um cheirinho, né, que esse cheirinho, normalmente, né, esse cheirinho é devido aos princípios ativos, às Uhum. substâncias que tem ali dentro, né, então, por exemplo, o cheiro da lavanda, quando a gente cheira, é o linalol, né, que é uma das Sim. substâncias que tem dentro da lavanda. Agora, quando a gente abre um vidrinho de floral, a gente só vai sentir o cheiro do conservante que a gente utiliza, que é o brandy, né, que é tipo um Sim. conhaque,
aí vai ter só aquele cheiro do Mas é conservante, não tem o cheiro bem da planta. suave, né? Eu já tomei florais, É, né? A gente não sente gosto e quase não sente cheiro, né? Por isso que eu é. fiquei. Os nossos. E eu sou uma dessas pessoas que não consigo diferenciar, assim, eu sei que existe, mas assim, Uhum. diferenciar um do outro, É que saber, é eu sei muito que floral, fácil confundir. que isso É, as aqui pessoas a confundem gente muito, não né? pode tomar, não pode aplicar na pele, né? Por causa desses princípios ativos, né? Até assim, né? Tem uma linha, né, da aromaterapia, que é a escola francesa, até a escola que eu trabalho dentro da aromaterapia, ela até indica para alguns casos a ingestão de óleo essencial, mas isso é um outro, assim, é de uma forma super segura, com acompanhamento. Eu, particularmente, eu não vejo necessidade de estar ingerindo óleo essencial, como o pessoal hoje divulga, assim, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, né, a questão da pele, tem óleos essenciais, a maioria a gente pode usar na pele, mas tem que ser diluído, né? Isso. Então é um pouquinho diferente do floral, né? E a gente, por exemplo, lá no Gotas, a gente não trabalha com aquele floral que a gente pinga direto na boca, que é o floral manipulado que a gente fala, que é o diluído, né? Uhum. A gente trabalha com o floral concentrado. E isso é um dos diferenciais que a gente tem e até a ação mais rápida do floral, eu acredito, né, que se dê por conta disso, que por exemplo, esse vidrinho, né, eu não posso pegar e pingar ele direto na boca como o floral que você vai mandar fazer numa farmácia, por exemplo, Uhum. né, que é o diluído. Sim. Para ter uma noção, aquele floral da farmácia que a gente pinga direto na boca é colocado em 30 ml, 4 gotas desse, e aí misturado com água mineral, né, e um pouquinho de brand, que é o conservante. Então, por isso que fica mais suave, né? Esse aqui não, esse aqui, se tu abrir, tem um cheiro bem forte do brand, porque ele é concentrado só no brand. Então, a gente, por exemplo, né, eu tô agora tomando meu chazinho aqui, eu já diluí as gotinhas desse floral aqui dentro, então são 3 gotinhas, 2 vezes ao dia, só diluída na água, né? Então, Uhum. não tem muito mistério, assim, usar. E por ser concentrado, não precisa ficar tomando várias vezes ao dia, que normalmente aqueles que a gente pinga direto na boca são 4 vezes no dia, né? E hoje a Sim. gente tem uma vida tão corrida que eu pelo menos eu esqueço. Se eu tenho que tomar 4 vezes no dia, eu acabo esquecendo, eu acabo tomando menos vezes, né? Sim. Então é muito interessante poder estar usando o floral dessa forma também, concentrado, né? Sim. Nossa, Cris, quanta coisa, né? O nosso tempo está se extinguindo, mas você vai voltar de novo daqui a uns dias, né? Daí a gente faz, eu já te escutando, já tive várias ideias de próximas lives para você vir, Maravilha. para continuar aqui, porque a gente precisa manter, a, a- fazer isso que já existe, soluções, né? Que não são assim na mesma linha, assim, diabetes só dá para controlar com muito Uhum, sofrimento, com muito. Porque o diabético, ele entra assim, uma vez diagnosticado diabético, nossa, agora eu vou ter diabetes para sempre. uhum. Nunca mais comer doce, daí as pessoas E, comem doce escondido, pensam que estão enganando o médico. E todas essas coisas, né? A pessoa faz matrícula na academia, mas não vai, uhum, né? Esses comportamentos, assim, parece que está agredindo a pessoa que, o médico que mandou fazer, né? uhum. E, na verdade, a pessoa está se agredindo, se judiando, se acabando, né? É uma Então, ver que autossabotagem, né? é uma, tipo assim, um jeito de me castigar, já que eu não tenho Uhum. valor, já que eu não sirvo para Isso. nada, é melhor, eu preciso ser punido, né? Então, por isso que a gente também é agressiva, a gente agride muitas, verbalmente, a gente é muito agressivo, né, ao longo de toda a vida, né? A gente não consegue ser pessoas amorosas, né? Então, a gente não consegue gostar de estar em ambientes com muitas pessoas, tudo isso são comportamentos de defesa que a gente adota, né? Uhum. Então, saber que existe uma solução para tudo isso, que existe um auxiliar como o floral, eu para mim foi assim, eu fiquei sabendo que existe, né? Eu digo, nossa, que mão na roda, uma mão inteira na roda, né? Então, para o meu Com trabalho. certeza. Então, não sei se você tinha algo assim, mas tudo que você falou foi fundamental. Eu vou baixar essa live e postar lá no YouTube, depois te envio, Uhum. pra gente Maravilha. não perder ela, né? Porque senão no Instagram ela vai descendo, vai sumindo, né? Então, Uhum. eu quero que as pessoas saibam que existe solução para diabetes e que os florais são fundamentais nessa caminhada, né? Uhum. Então, da minha parte, muito agradecida a você, muito Eu que agradecida. agradeço. Eu que Diga. agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando, né, de uma terapia que já trabalha
praticamente desde os meus 19 anos, quando eu fiz o primeiro curso em terapia floral, então é uma terapia que já vem comigo há bastante tempo e que durante esse longo tempo a gente vê os resultados. E um recado, assim, que eu gostaria de deixar, assim, para finalizar a live, né, tanto para as pessoas que estão aqui, que são terapeutas, né, ou que não são terapeutas, mas que estão aqui assistindo a gente, é que, assim, a terapia floral, né, todas essas práticas integrativas, como a aromaterapia, ela pode ser utilizada, principalmente a terapia floral, em conjunto com qualquer outra terapia, né? Então, assim, não é que a pessoa agora, eu vou usar só o floral, eu vou deixar de trabalhar dentro da medicina germânica, por exemplo. Não, ela vem para somar, né? Então, assim, fica um convite para as pessoas, né, conhecerem um pouco dessa terapia, quem não conhece, e experimentarem, que eu acho que a melhor forma de saber se a terapia é boa ou não é experimentar. E agradecer mais uma vez, Silvina, pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre um assunto que faz parte da vida de muita gente hoje, que é o diabetes, e trazendo soluções para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, né? Isso. Só gratidão. Então tá, te agradeço muito, Cris, e a gente vai marcar a próxima já, né? E já vamos combinar o próximo tema, se você aceitar, com Maravilha. certeza, né? Claro, E, tô dentro. e, e quem é, eu faço live todos os dias, 11 horas, com convidada ou solo, né? Sempre relacionado à solução de diabetes, né? Então, cada dia tem um assunto diferente. Amanhã vai estar aqui a Raquel, que também trabalha com algo importante para a gente prevenir e curar diabetes, né? Então, tudo tem solução, né? E a gente precisa encontrar o nosso caminho, o nosso lugar de força, para a gente sair do lugar de dor, né? Que nem você falou, né? O diabético, ele vive preso no passado, no lugar preso aos traumas, ao sofrimento. E é isso, né? Então, se a gente quer encontrar a nossa força, a gente precisa de ajuda, né? Precisa de auxílio de coisas externas e internas que nos façam ter mais força, né? Para a gente Com conseguir dar certeza. essa guinada, porque a diabetes tem que dar uma guinada na vida, né? Não Uhum, é só se tratar, né? A gente tem que mudar de rota, né? Se até uhum, aqui a minha vida me trouxe a diabetes, se eu continuar na mesma rota, vai ser a morte com bastante doenças, né? Então, se eu não dou essa guinada, essa mudada, não mexo no meu volante e acho uma nova direção, eu não vou conseguir contornar, né? Não vou conseguir achar a minha força, né? com Então, te agradeço certeza. muito. Pessoal que Obrigada, esteve querida. aqui também, né? Muito bom ter vocês aqui sempre, sempre. Todo dia tem pessoas que nos acompanham, que estão trazendo, fazendo também que essa caminhada continue fluindo com mais leveza, né? Gratidão. Obrigada. Vou compartilhar contigo, tá? Compartilha que eu posto lá no meu Insta também. Obrigada, querida. Bom dia para você. Obrigada.